Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu fiz o curso lá, de missões urbanas com a Elisiene, mas hoje eu não vou falar de uma isca. Eu vou falar de uma rede. Isso que eu vou falar para vocês é uma rede que pega muito peixe. Mas só que antes de começar, é o seguinte, eu vou incomodar vocês. Eu gostaria que vocês passassem para cá. Quem está aí, passa para cá. Por quê, gente? Vocês têm que ficar juntos. Vocês são jovens, vocês são adolescentes. Então, tem que ficar junto, tem que ficar unido. A Elisiene falou sobre fazer amizade, então nada de ficar longe um do outro, até porque está fazendo frio, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso. Tá dando uma espécie de microfonia aqui, eu posso andar para lá e para cá ou não? Entre as duas caixas? Porque eu sou todo... Então eu vou ficar um pouco preso aqui. Então, para quem não me conhece, eu já falei meu nome, é Rafael, fui apresentado como missionário, que de fato eu sou, mas eu sou desenhista, roteirista, ilustrador, colorista, designer gráfico, e um monte de outras coisas, ou seja, eu trabalho dentro da cultura pop, eu trabalho com desenho, E eu gostaria de mostrar algumas coisas aí que eu faço, se o pessoal aí puder passar para mim, pode passar o slide. Então, eu vou mostrar aí para vocês o que eu faço. Essa daí é o meu projeto principal, que tem o nome de Amigo Jesus. O Amigo Jesus tem o intuito de falar justamente da Bíblia, através da cultura pop, e refletir sobre a cultura pop através da Bíblia. Então, lá tem diversas postagens sobre a cultura pop, mas também tem tirinhas sobre a cultura pop. Então, nesse meio tempo aí, se você quiser acessar no seu celular o Instagram e seguir o Amigo Jesus, pode ir fazendo aí, porque você vai acompanhar isso daí. Então, pega seu celular e vai seguindo ali o Amigo Jesus. Então, uma das coisas que eu faço é isso, é justamente falar através da figura dos quadrinhos, E aí eu vou dando um tempo para vocês. Além disso, também, uma outra coisa que eu faço é que eu trabalho com séries. Eu já tive a oportunidade de desenhar, fazer o storyboards para 2 séries, e uma foi gravada e vai ser lançado o piloto dela no YouTube, e se tudo der certo, ela vai entrar no catálogo da Netflix. É uma série cristã, mas eu não vou falar muito mais sobre ela não, porque vocês têm que ver o trailer dela mais para frente. Pode passar também? Esse daí é o meu projeto sobre os Supermanos, Esses personagens são inspirados em mim e nos meus irmãos também. Aquela dali é minha irmã e aquele dali é o meu irmão Brenner, que está ali, que veio comigo, o Brenão. Ele é o super rápido. E os Supermanos, eles têm justamente o objetivo de falar sobre Deus, sobre a Bíblia e a teologia, através da figura dos super-heróis. E não só falar sobre isso, trazer uma história divertida, trazer uma história também... quer saber? Aqui não dá microfonia, Então é o seguinte, trazer uma história divertida e também trazer reflexões sobre a vida, inclusive sobre os dilemas que a gente vive na vida cristã e tudo mais. Então é Supermanos, está ali também a rede social, você pode seguir, e eu trouxe aqui a revistinha, a história em quadrinhos, R$20 a história em quadrinhos ali, quem quiser adquirir, está aqui. Mas se você não puder adquirir também, a gente tem tirinhas lá no Instagram gratuitamente, mas é claro que não é dessa HQ aqui, são outras histórias e tudo mais. Então, segue lá, e a gente vai sair também com a continuação, pode passar aí também, que é Supermanos Inversão de Valores. Essa daí já é a continuação. A capa é feita pelo desenhista Marcos Oliveira, que fez o Eclesiástico número 4. Eu trabalhei também em Eclesiástico número 4, que é a história em quadrinhos do Richard Guerra, lá da Lagoinha. E esse daí é o Supermanos Inversão de Valores, tem a seguinte sinopse.
Como consequência de uma grande crise econômica, muitas pessoas perderam seus empregos, contextualizando aquilo que a gente está passando. Por isso, alguns decidem usar do egoísmo como fonte de renda, ou seja, no mundo dos superhumanos existem pessoas que têm superpoderes. Porém, muitos começam a pensar mais no dinheiro do que em ajudar as pessoas. E aí começamos a ver uma inversão de valores. Ou seja, essa próxima história, ela vai refletir sobre essa questão da vida e sobre o que é ser um herói. Vai refletir sobre isso. Por quê? Nós estamos tendo muitos filmes que, na verdade, questionam aquilo que é ser herói. E eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui, e é para levantar a mão, já concordou mais com o vilão do que com o herói em algum filme que você assistiu? Pode levantar a mão. Aí, a maioria. Porque a gente está tendo essa visão do egoísmo sendo questionado. E o que é o egoísmo? É sobre isso que a gente vai bater um papo em inversão de valores. Pode passar também. Esse daí é meu canal no YouTube, Comics Review. Se você não sabe, existem diversas histórias em quadrinhos, séries, filmes e animações cristãs excelentes. Não é aquela coisa que muitas das vezes você está acostumado a ver, que, para ser sincero, muitas coisas que a gente vê que tem o nome cristão, a gente acha chato. Mas tem muita coisa boa que não chega até a gente. Por isso eu criei esse canal. Lá eu falo sobre isso. Eu mostro e falo sobre diversas histórias em quadrinhos sensacionais, que são boas. Para você ter um exemplo, tem uma história em quadrinhos que chama Missionário da Galáxia. Ela conta uma história de um cristão que ele é simplesmente abduzido por um ET, e pelo ET de Varginha. E na hora que ele é abduzido pelo ET, ele descobre que o ET de Varginha, ele é uma criança que acionou um botão e que está levando ele de volta para o planeta do ET de Varginha e não sabe como voltar. E aí essa história em quadrinhos reflete sobre a seguinte questão: se a gente descobrisse que aliens existem, será que a gente ia continuar sendo crente? Será que a gente ia continuar sendo cristão? Ou será que a gente ia negar a nossa fé? Né? Porque afinal de contas a gente vai em alguns lugares e a gente é pouco pressionado e já está negando a nossa fé. Imagina aí em outros planetas. Essa que é a questão. Além disso, traz uma metáfora muito interessante também, porque afinal de contas, os alienígenas podem significar pessoas que pensam completamente diferente da gente, porque a gente está vivendo num mundo que está lotado de gente que pensa diferente da gente. E como é que a gente lida com essas pessoas? É isso que essa HQ traz, e eu falo um pouco sobre ela lá. Pode passar também. Tem um serviço de streaming, que é a Netflix dos quadrinhos cristãos. Lá você encontra um monte de quadrinhos cristãos bons de graça. Então depois você baixa, tá na Play Store. Então vai lá, dá uma olhada. Você que fala assim, não tem coisa cristã. Tem sim, é só caçar, né? É o stream do Comics GR. Se você puder caçar aí, tem até os Mortos Vivem ali, que também é do mesmo autor do Missionário das Galáxias. Tem o Overcome Fear, que é Josué no estilo Conan, o Bárbaro. Então, é muito legal. Tem o Vestígia é o mangá cristão mais evangelístico que tem. Pode dar uma olhada lá também e tudo mais. O nome do stream é Comics GR. Qualquer coisa depois eu passo para vocês e pode passar que está chegando a XCOM, né? Que é o evento cristão sobre cultura pop. Vai falar sobre quadrinhos, sobre anime, sobre séries. É 11 e 12 de setembro e vai ser transmitido online. Então não perca. Bora começar então, depois todas essas propagandas aí que eu fiz. Pode passar, que a gente vai falar hoje sobre a cultura pop. O que essas histórias em quadrinhos elas têm em comum? Alguém aqui conhece alguma história em quadrinho ali? Eu acho que a maioria deve conhecer a Miss Marvel, né? Que inclusive está ganhando a série. Mas o que elas têm em comum? Essas histórias em quadrinhos, elas são com a visão de mundo religiosa. A Miss Marvel, ela é muçulmana. Ogum é uma história em quadrinhos brasileira e espírita. Inclusive é uma história em quadrinhos muito elogiada, porque o pessoal realmente fala que é uma HQ boa. E a gente tem Teocrasilha, que é uma HQ nacional também, que foi lançada mais recentemente,
mas que fala sobre uma igreja que, na verdade, usa do evangelho para manipular as pessoas, para chegar na política e para conseguir usar do poder para chegar nos seus objetivos. E essa história em quadrinhos, ela questiona justamente toda essa questão do evangelicalismo brasileiro. E são histórias em quadrinhos que estão aí. Teocrasia, eu acho que chegou a ficar em primeiro lugar na Amazon. E o que elas têm em comum? Tem a visão de mundo religiosa. Cada uma com a sua visão de mundo religiosa. Pode passar. Além disso, essas semanas para trás, a gente teve o famoso, beijo do filho do Superman. É o filho do Superman, não é o Superman, é o filho do Superman, que acabou, sendo revelado pela editora como Superman bissexual. E teve toda aquela discussão, do pessoal contra, do pessoal a favor. Aí teve o negócio lá do Maurício, do Maurício Souza, não é o Maurício de Souza, mas é o Maurício Souza, que foi uma pessoa que colocou uma postagem, aí foi cancelada, aí todo mundo levantou, não, todo mundo a favor do Maurício Souza e tudo mais. E aconteceu, Aconteceu essa questão aí, pode passar a próxima também. E a gente também teve a questão do Death Note, que teve a matéria da Record, falando que o Death Note é a mais nova influência negativa para os jovens cristãos. E aí o Siqueira Júnior foi também, falou que é e tudo mais. E aí, afinal de contas, o que isso tudo revela? Que a cultura pop, ela foi o assunto das últimas semanas. Ela foi muito falada, inclusive, talvez você tenha falado, talvez você tenha ficado irritado com alguma coisa, ou com alguma atitude que alguém tomou em relação a isso. Ou seja, isso daí mostra o que a cultura pop, na verdade, ela é e a força que ela é. Pode passar. Alguma das grandes discussões da semana tem a ver com a cultura pop, e tem mesmo, pode passar, que ela tem norteado a nossa geração. E o que a cultura pop fala, a gente tem abraçado. Mas para isso a gente precisa entender o que é a cultura pop. E antes de entender a cultura pop, a gente precisa saber que existem dois tipos de cultura: a erudita e a popular. Pode passar. A cultura erudita, gente, é a cultura que é formada através de estudos e investigações empíricos que permite o desenvolvimento do pensamento mais utilizado. Para explicar aqui de maneira que todo mundo entenda, a cultura erudita é a orquestra, o coral, a pintura, a questão de esculpir, a fazer escultura. É a cultura que precisa ter um pouco mais de estudo e um pouco mais de técnica para se fazer. Então é chamada de cultura erudita. E aí a gente tem a cultura popular. Pode passar. Que é a manifestação artística que um grupo faz. Um exemplo de cultura popular que a gente tem, que eu coloquei aí, é a quadrilha. Outro exemplo é o carnaval. Ou seja, geralmente as pessoas elas se juntam, e fazem diversas manifestações artísticas. Isso é a cultura popular. E pode passar. O que acontece é o seguinte: a cultura pop é a mistura dessas duas culturas, feitas por indústrias e empresas com o objetivo de transformar a arte em um produto para simplesmente vender para você e ganhar dinheiro. Mas não só isso, mas para influenciar você também. Ou seja, isso é a cultura pop. E tudo que está dentro da cultura pop, que a gente fala, o que é cultura pop? O que tem na cultura pop? É história em quadrinhos, literatura, filme, série, programa de televisão, Aí vem o serviço de streams, Netflix, o Amazon Prime Video, animes, mangás, o K-pop, tudo faz parte dessa cultura. Essa cultura, ela está presente na nossa vida. E aí pode passar. E ela não é neutra de religião. Muitas vezes ela vai sim falar sobre religião. Tanto que eu dei até o exemplo ali dos quadrinhos. Então muitas das vezes a gente fala assim, não tem nada a ver, a cultura pop não tem religião. Tem muita religião sim.
Por exemplo, a maior parte dos filmes atuais da Disney são panteístas. O que é panteísmo? É aquela ideia de que o Sol é Deus, o universo é Deus, a Terra é Deus, a natureza é Deus, né? Que a gente se torna um com a natureza e tudo mais. A Disney, ela traz uma cosmovisão religiosa, não existe uma arte completamente isenta disso. E muitas delas, o que elas vão pegar e vão fazer? Vão fazer um mix disso, vai misturar uma coisa com a outra. Um exemplo de mix que a gente tem é o filme Matrix, que tem tantas referências ao cristianismo, quanto ao budismo, quanto, por exemplo, também à maçonaria. Ou seja, a pessoa pegou um monte de coisa e bateu no liquidificador e deu para todo mundo tomar. E existem 3 cosmovisões que são as mais marcantes, as que estão por cima no mundo. A primeira é o teísmo, que acredita em Deus, que Deus fez tudo, né? O que é o judaísmo, o cristianismo e o islã são as maiores religiões dentro dessa cosmovisão. O segundo é o panteísmo, Deus é tudo, zen budismo, hinduísmo e nova era, né? Ou seja, Deus é o universo, Deus é a árvore, Deus é a folha que cai, Deus é tudo. E o ateísmo, né? Que fala que não há Deus, que são as questões mais humanistas, mais nihilistas da força e tudo mais. Pode passar. Ou seja, a cultura pop ela não está isenta de religião. E a cultura pop é como se fosse um mercado. A cultura pop é como você fosse no mercado central. E você vai encontrar o quê? Um monte de barraquinha vendendo tudo lá. Não é verdade? A cultura pop é a mesma coisa. Você vai chegar nela e você vai ver um monte de barraquinha com um monte de artista expondo as suas opiniões e expondo também aquilo que eles pensam, aquilo que eles creem, e ali você vai encontrar outras religiões também. Ou até mesmo pensamentos que vão contra a nossa própria fé. Está ali. E sabe qual que é o problema dessa questão da cultura pop? É que muitas das vezes a gente vai nesse mercado e a gente não encontra produções cristãs. Não encontra. Porque a igreja não está lá. Está todo mundo lá, menos a igreja. Menos a igreja. Infelizmente, a gente demonizou muito a cultura pop. Né? Eu não sei se vocês já pegaram, eu acho que a maioria aqui é mais novinho, mas teve uma época que a igreja falava que tudo era do diabo. A gente vai ver um pouco sobre isso. E aí a gente ficou ausente desse mercado. Não no sentido de venda, mas no sentido das pessoas encontrarem lá diversos pensamentos. A gente ficou ausente. E aí o que acontece é o seguinte, quando você vai na maior parte das igrejas, você não tem encontrado um público muito novo. O público de 11 a 17 anos, a maior parte das igrejas não tem. E os que têm, não se interessam. Mas a maior parte desse público dá muita moral para a cultura pop e muitas das vezes a igreja não está lá. Não é verdade? Pode passar aí. E quem está na cultura pop tem voz. Você viu o tanto que foi compartilhado a imagem do super-homem, tanto com o beijo homoafetivo quanto o beijo heteroafetivo, não é verdade? Imagina se fosse algo que tem a visão de mundo cristã. Ou seja, quem está lá tem voz. E tem voz com essa geração. Tem voz não só com essa geração, tem voz com todas as pessoas. E infelizmente a gente não tem estado lá como igreja, a gente não tem estado lá como cristãos. E automaticamente a gente tem cedido espaço para que as outras pessoas ouçam de outras visões de mundo e ouçam de coisas que inclusive a gente vai reclamar. E se inclusive a gente achou ruim do que a DC Comics fez e achou ruim daquilo que a gente viu no Death Note, que eu devo falar mais para frente também, o que acontece é o seguinte, a gente acha ruim, mas eu pergunto, cadê a igreja para estar lá? Cadê a igreja para apresentar as suas produções? Não é verdade? Enquanto a gente estava demonizando, entregando tudo para o capeta, falando que toda cultura pop era para Satanás, as outras religiões elas estavam se armando para usar dela para falar do Deus deles,
para compartilhar a visão que eles têm. E aí a igreja sai muito atrás, porque hoje no Brasil, grande parte das pessoas estão lotados de pensamentos errados sobre a pessoa de Deus e sobre a igreja, e muitas dessas pessoas estão produzindo conteúdo para a cultura pop, ensinando essas outras pessoas sobre isso, e a gente não está fazendo praticamente nada, mas nada, para ter uma voz para falar, não é assim, para falar, o amor de Deus é isso, a igreja é assado. Por isso que é uma questão importante, por isso que pode passar, que a cultura pop, ela é um campo missionário, ela é a ferramenta missionária, ela é uma ferramenta missionária, igual eu falei aqui, não é uma isca, ela é uma rede, porque com ela você vai alcançar muita gente, e não só vai alcançar muita gente, você vai influenciar muita gente, ou seja, nada contra, eu acho sensacional quando o pessoal faz evangelismo, e tem que fazer mesmo, fazer evangelismo às vezes na rua, mas quando você faz algo na cultura pop, o alcance é muito maior, é muito mais abrangente. Igual por um exemplo, às vezes para você mandar um missionário transcultural, é uma coisa fenomenal que tem que acontecer, é uma missão conjunta, mas o missionário muitas vezes chega lá, vai ter o tempo de adaptação, e aí até ele adaptar, ver como é que as coisas são, ele vai começar um trabalho, para então depois de anos, ele converter uma pessoa. Sendo que se você investe na cultura pop, se a igreja investe talvez em quadrinhos, em filmes, em séries, vai alcançar mais pessoas, mas não necessariamente mais pessoas do que enviar alguém. Eu não estou falando que a gente tem que deixar de enviar alguém, a gente tem que enviar alguém. O trabalho ele tem que ser conjunto, mas a gente tem que entender também que eu posso alcançar tanto no macro quanto no micro. E saber trabalhar nos dois. Isso é sabedoria. Então a cultura pop, ela é um campo missionário. Ela não é uma coisa assim que é só para me divertir, é só para ter entretenimento. Não, ela é algo que a gente pode usar para falar de Deus e para edificar o corpo de Cristo. Por isso que é importante investir nessa área. Pode passar. E aí que eu faço a pergunta, a igreja está na cultura pop? A igreja tem, por exemplo, o mesmo alcance que a Marvel e a DC têm? Que os animes têm? A igreja não está na cultura pop. O que a gente tem, na verdade, são pessoas que obedeceram o chamado de Deus e estão desbravando nesse campo, né, às vezes sozinhos, mas falar que a igreja mesmo, ela tem um trabalho aí, ela infelizmente ainda não tem. Pode passar. Mas antes da gente estar na cultura pop, a gente tem que saber como lidar com a cultura pop. Porque, né, a gente gosta de ver filme, gosta de assistir TV, gosta de ler alguma coisa. Como lidar, né? Como lidar com a cultura pop? Porque até um tempo atrás a gente tinha, na verdade, era o quê? Era os extremos, né? Qual que é o extremos da cultura pop? A gente tem aquele pessoal que tudo é do capeta e a gente tem aquele pessoal, né, que fala que pode tudo. É a mesma coisa, tipo, um exemplo, você está andando na rua assim, aí você encontra o irmão e fala, e está lá, nós, irmão, vamos lá, né, ver um filme no cinema, aí a pessoa vem falar, que isso, irmão, não vamos no cinema não, o cinema é do diabo e tudo mais, a gente não pode ir no cinema porque é do diabo. Se o irmão ir no cinema, o irmão vai estar pecando. Aí cai a folha da árvore, assim, o irmão fala, misericórdia, está repreendido. Aí você fala, o que foi, irmão? Aí o irmão fala, é porque é o demônio da folha que cai. Então a folha caiu porque influenciou a árvore para cair a folha. Por isso que a gente tem que repreender a folha no nome de Jesus. Você fala, meu filho, é a gravidade, não é o demônio da folha. Mas a gente tem o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Você encontra com a pessoa, aí você fala com a pessoa, vamos no cinema, a pessoa fala, vamos no cinema, assim,
Aí você vai e pergunta, eu não sei qual filme que eu vou assistir. Você sugere algum? Aí vai e fala assim, vamos assistir um filme de terror. O endemoniamento do demônio. Aí você fala assim, o que é isso, irmão? Como é que eu vou assistir um filme desse? Aí você fala, não, irmão, que é isso? Por que não pode? Aí você fala, não, porque você vai assistir um filme de terror com o nome endemoniamento do demônio. Você está doido? É um filme do demônio, está na cara escrito lá, já tem um demônio no nome. Aí fala, não, irmão, não tem nada a ver, você está viajando na maionese, está vendo? Isso é o que a religiosidade faz. Não julgueis, irmãos, não julgueis, porque vocês serão julgados. Né? A gente tem esses extremos, mas os extremos nunca é bom. E como que a gente vai lidar então com a cultura pop? Pode passar. Como que a gente vai lidar então? A primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que está escrito em Romanos 12:2, que está falando lá, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é verdade? Olha que interessante. Paulo está falando para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício. E muitas das vezes a igreja fala assim, tá vendo, irmão, você tem que trazer o seu sacrifício aqui hoje. Aí a igreja fala, porque você tem que negar, e blá, então venha para o culto e negue e tudo mais. Mas vamos entender o que Paulo está falando. O que é esse sacrifício, né? Rogar o sacrifício. Não é que você vai ter uma questão de, vou vir aqui, vou negar alguma coisa, depois vive a segunda-feira, a terça-feira. Como se não tivesse cultuado no domingo. E nem é que você vai se sacrificar, né? Vai chegar e vai falar, Deus, eu me entrego ao Senhor, toma minha vida. Não é isso, né? Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que Paulo está falando sobre a questão do culto, e ele fala sobre o culto racional, ou seja, a questão de razão. Repara, Paulo não fala sobre culto emocional. Sabe uma ideia que a cultura pop passa para a gente, e que a gente adere, e que mostra para a gente como que a gente é influenciado? Essa questão da emoção. Você já deve ter visto nos filmes falar assim, sinta o seu coração, não é verdade? Olhe a sua emoção, aquilo que você está sentindo, você deve fazer. E gente, vamos pensar, muitas das vezes, quando você seguiu a sua emoção, você se deu mais mal do que bem, né? Porque isso é um pensamento que vem da cultura pop e a gente traz para o culto. Porque como que a gente avalia que um culto foi bom? Nossa, eu fui no culto hoje, eu senti um monte de arrepio, meu Deus, na hora que teve aquela música, nossa, eu senti assim um trem, mineiro, né, falando, um negócio que me dá assim um arrepio e tudo mais, era o Espírito Santo. Aí na hora que o pastor falou, ele contou uns negócios que eu comecei a chorar e eu fiquei emocionado, o culto foi bom, né? A gente está avaliando o culto pelo quê? Pela emoção. E sabe de onde que isso vem? O que influencia a gente para fazer isso? Vem da cultura pop. A cultura pop que traz essa ideia de tudo ser emocional. Eu não estou falando que é pecado você manifestar emoção no culto. Você deve manifestar emoção, porque a emoção é algo criado por Deus. E se é algo criado por Deus, Ele pode falar com a gente através da emoção e a gente pode expressar a emoção para Ele. E emoção é culto também, mas não é o principal. A Bíblia chama a gente para fazer um culto racional, né? E esse culto racional é a gente viver a vida cristã todo dia. Esse é o culto racional. A Bíblia deu 3 mandatos para o homem. O mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. O mandato social, o nosso relacionamento com as pessoas. E o mandato cultural, que é o nosso relacionamento com a cultura. Quando você está, por exemplo, assistindo um jogo de futebol, ouvindo música, vendo filme, você está realizando um mandato cultural. Quando você está conversando com alguém, social. E quando você está cultuando alguma coisa, o espiritual. E aí que está uma questão. Deus chama a gente para viver essas 3 coisas que são a nossa vida normal da maneira dele, que está descrito na Bíblia. Santidade é você viver a sua vida normal como está escrito na Bíblia. E mesmo se você for um missionário transcultural para outra cultura, você pode ir para uma tribo indígena na África. Você não vai fugir desses 3 mandatos. Você pode cumprir com uma cultura diferente, mas aquela cultura vai estar
eles vão estar realizando esses 3 mandatos. Então, quando Paulo fala isso, é para a gente viver a vida cristã no dia a dia. Esse é o nosso culto racional. É aquele culto que toda a nossa vida é vivida em louvor a Deus. E aí, para realizar esse culto, a gente não tem que se conformar, que na palavra lá entrar na forma, não se amoldar ao pensamento que é do mundo. Porque o pensamento que é do mundo, ele é manchado pelo pecado. Ora ele vai defender coisas boas, por conta da graça comum de Deus. Ora ele vai defender coisas ruins. Por isso, que o que tem que definir os nossos pensamentos é a Bíblia, porque nela a gente encontra as palavras de vida eterna, nelas a gente encontra a maneira que Jesus pensa, que foi propagada pelos apóstolos. Por isso que é essa questão. A Bíblia nos manda não conformar-se com esse mundo, mas por muito tempo a gente entendeu que não se conformar é se esconder. Ah, não, eu não vou me conformar com esse mundo, então eu tenho que fugir. Vamos para os monastérios, vamos para as montanhas, vamos nos separar. Mas não é isso. Porque a mesma forma que a Bíblia manda a gente não conformar, a Bíblia manda a gente estar no mundo. Porque a Bíblia manda a gente ser sal e luz. Pode passar. O próprio Jesus fala isso. Né? Ele fala, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender a lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Ou seja, Jesus aqui está comparando a igreja como sal e como luz. O sal, na época, era justamente usado para evitar com que as coisas apodrecessem. Por quê? Não tinha geladeira. Então, eles usavam o sal. De certa forma, se o sal ele não fazia isso, ele era jogado fora. E na época do Império Romano, tinha um monte de sal que deu errado. E o que o pessoal fez? Fez rua, né? Usou o sal como asfalto. Ou seja, a gente tem que estar no mundo para evitar justamente ele de apodrecer. E para a gente fazer isso, linka com Paulo, que fala para a gente não se conformar com o mundo. Mas a gente tem que estar lá. Da mesma forma que a gente tem que ser luz, para mostrar as coisas, para mostrar o caminho. Para isso a gente tem que estar no meio. Ou seja, o nosso chamado é de estar no meio, mas sem ser do meio. É estar no mundo, mas sem concordar com a visão do mundo, mas trazendo o reino de Deus. Então a cultura pop, ela vai ser usada para trazer o reino de Deus na terra. Pode passar. Pode passar também. E aí, como os cristãos devem expressar e desfrutar da arte e da cultura pop? Pode passar. A gente vai ter que filtrar, né? Não, volta. Pode voltar. Saber filtrar o seu entretenimento segundo a Bíblia. O filtro de apreciação da arte deve ser feito com base na palavra de Deus e não no que achamos certos, né? Pode passar. Deve usar o seu talento e dom artístico para a glória de Deus e expansão do reino dele. Tem algum artista aqui que faz alguma arte? Aí, música também é arte, tá, gente? Então, se você for músico, pode levantar a mão. Então, beleza, então. Pode passar. Como filtrar? Vamos descobrir, então, como filtrar, né? Pode passar. Desculpa. A primeira coisa é a gente usar a palavra de Deus. Aqueles textos lá falam: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Posso todas as coisas, mas nem tudo me edifica. O outro fala que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: usar a palavra de Deus. O que vai determinar, primariamente, o que é bom de você assistir, não é aquilo que você acha, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Porque aquilo que a gente acha é deturpado pelo pecado. Aquilo que você acha, uma hora ou outra você vai dar um migué.
mas eu acho que talvez tem uma outra cena de nudez ali, né? Mas não tem problema, eu vou assistir. Aí não tem problema e aí cai, né? Então a primeira coisa, usar da palavra de Deus. É que você vai filtrar. Segundo, alguém pode ver o que você está vendo? Ou fazer com você, no sentido, no caso de jogar alguma coisa, jogar videogame e tudo mais, no sentido de alguma criança poder ver com você. É óbvio, gente, que às vezes a gente vai ver alguma coisa que a criança não pode ver. Por um exemplo, o filme Até o Último Homem é um filme cristão, mas é um filme pesado para a criança ver. Então você não vai assistir um filme ali perto de uma criança que no mínimo entenda aquilo que está acontecendo, né? Paixão de Cristo é um filme cristão, mas que também é pesado, né? A classificação acho que é mais 16 a mais 18. Então, a gente tem que saber que existem coisas que às vezes a gente vai, né, assistir, que são boas, mas que às vezes não é para ver com criança e tudo mais, mas isso também é uma questão que a gente pode se perguntar. Porque, por um exemplo, sabe aquelas séries, né, que você fala assim, nossa, eu vou ver essa série assim, mas ninguém daqui de casa pode ver. Talvez seja uma coisa que não seja para você ver, né? Igual, por exemplo, quando a Netflix foi fazer a propaganda lá, acho que de Sex Education, ou de alguma outra série, eles fizeram uma propaganda justamente assim, cenas que você não deve assistir perto dos seus pais, né? E o público maior da Netflix é adolescente. Ou seja, se tem alguma cena assim, você já está burlando o sistema para você assistir, né? Então, você tem que fazer essa pergunta e não querer ver, não é verdade? Inclusive, vai para a terceira pergunta, que é o seguinte: vai fazer você cair em algum pecado? Que geralmente a cena que a gente não vê com alguém pode fazer a gente cair em algum pecado. Tem uma coisa que eu sou contra a Netflix, e eu posso ter uma série que ir para a Netflix, eu estou falando contra a Netflix, mas eu não estou nem aí não também. Porque eles falam contra o cristianismo, o problema é deles. Aí é o seguinte, e outra, deixa eu falar uma coisa, tem muita gente que está na indústria, mas que não concorda com muita coisa que acontece, inclusive critica, saber disso? E tem muito conservador que, inclusive, trabalha na indústria e critica a indústria, né? Então, não é porque presta um serviço que a gente tem que ficar elogiando o tempo todo. Mas, por um exemplo, uma coisa que eu discordo demais é cena de sexo. Infelizmente, tem muita série que eu não assisto. Às vezes o pessoal chega para mim e fala assim, você assistiu determinada série? Eu falo, não. Aí fala, mas como? Você trabalha com um negócio e não assiste? Eu falei, não. Mas por quê? Porque tem cena de nudez. Né, pode fazer eu cair em pecado. Não é porque eu trabalho com algo que eu sou obrigado a assistir tudo que sai, né? Até porque se eu for assistir tudo que sai, eu não vou ter tempo para trabalhar. Então, enquanto vocês estão assistindo, eu estou trabalhando. Enquanto vocês estão lendo, eu estou trabalhando. E aí acontece o seguinte, aí eu falo, não, mas não é porque eu sou obrigado a assistir. Mas a cena de nudez, ela é completamente prejudicial para você, porque a nudez, ela prejudica. A pornografia, gente, ela mata o cérebro humano, causa emburrecimento, porque você perde massa cefálica, você vê as pessoas como objeto, né? Causa competitividade, insatisfação com o seu próprio corpo e, inclusive, muitos problemas físicos. Então, por exemplo, quando uma série ela usa da nudez, você está assistindo muitas das vezes da nudez explícita, você está se prejudicando. Por isso que eu sou completamente contra essa ideia de colocar isso. Eles colocam isso não é porque eles são bonzinhos e eles amam vocês, não, eles colocam isso justamente para chamar a atenção, porque tem muita gente que vai ver só por conta daquilo que está acontecendo, mas é algo que prejudica demais a nossa mente, né? Prejudica muito, muito. Então não é uma coisa que é para acontecer, né? E aí você tem que fazer essa pergunta, vai fazer você cair em algum pecado? Então não assiste, né? Se você assistir é porque você é burro, mas não assiste. Vai escandalizar os outros? É uma pergunta que você também deve fazer. Se não, então não é uma coisa... se você vê aquilo tudo e passar, aí você assiste, né? Por exemplo, se você usar a palavra de Deus, é bacana. Alguém pode ver com você junto? Pode, ou se não pode ver, é algo que traz uma mensagem bacana, como o filme Até o Último Homem, então pode.
vai fazer você cair em algum pecado ou escandalizar alguém? Se a resposta é não, então você pode assistir. Mas aí que a gente tem uma questão muito interessante, porque a maior parte das artes, elas têm coisas boas misturadas com coisas ruins, né? Às vezes, por exemplo, você vai ver um filme de super-herói. No mesmo filme pode ter uma cena de sacrifício que mostra a humanidade fazendo bem. Em contrapartida, pode ter também uma cena de uma traição. Ou seja, vai ter sempre esse mix, vai estar misturado coisas boas com coisas ruins. Os animes, por um exemplo. Os animes têm cenas, né, às vezes pesadas, às vezes de violência, às vezes até de referência sexual, mas a maioria deles vai falar sobre o quê? O valor da amizade, o valor da perseverança, a questão do amor, não é verdade? Então, a maior parte dessas coisas vão estar misturadas. E aí você tem que confrontar os valores daquilo que você está vendo, daquilo que você está lendo, com a questão da palavra de Deus. Aquilo que é aprovado pela palavra de Deus, você fica. Aquilo que não é, você descarta. Que é uma das coisas que muitas das vezes a gente não faz. E para a gente fazer isso, a gente tem que conhecer da palavra de Deus, a gente tem que conhecer da Bíblia, né? Pode passar. Alguém tem filho aqui? É todo mundo? Todo mundo aqui quer ter filho? Ou não? Quem não tiver, não pode ir. Então, com seu filho, primeira coisa, use a palavra de Deus, né? Segunda, assista o desenho com seu filho. Eu tenho a minha irmã de 7 anos, eu assisto os desenhos com ela. Ela gosta de My Hero Academy. Quem aqui já assistiu My Hero Academy? Então, eu sempre estou assistindo com ela. Você também, né, Ben? Mas você não gosta, não. Sempre estou assistindo com ela, e quando tem alguma coisa legal, eu falo, olha, Beta, isso daí é legal. Quando tem alguma coisa que não é legal, eu confronto aquilo com a palavra de Deus e explico para ela o porquê que é errado, né? Se o desenho for muito ruim, ou o filme for muito ruim, proíba, não tenha medo de proibir, não, né? Proíba. E quando estiver mais velho, assista com ele, confronte os valores com o desenho, ensine a reter o que é bom e ensine a jogar fora o que é mal. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, nem todo quadrinho, desenho, anime é para criança. E aí que eu quero falar um pouco aqui sobre Death Note, porque o pessoal fala sobre Death Note, né, que o Death Note é a influência ruim, né, vai influenciar negativamente as crianças, mas o desenho não é feito para criança, gente. O anime não é feito para criança, o anime é feito para o jovem adulto, né? E a história do anime do Death Note é sensacional. Todo mundo aqui já viu Death Note? Teve gente que não viu, né? Mas a história, né? Conta a história do Wright ou Light, depende de como você quer pronunciar, que ele, de certa forma, está indignado com o mundo e ele vê um caderno caindo do céu. Ele pega aquele caderno e o nome que ele escrever no caderno, a pessoa na qual ele informou vai morrer. E aí ele tem a ideia de o quê? Matar todos os ladrões, assaltantes, as pessoas que fazem coisas ruins com aquele caderno. O desenho reflete justamente essa ideia da moralidade. E ele vai mostrando para a gente que a ideia de moralidade, de justiça do Wright, ela vai se tornando errada. E ele vai querendo começar a ser o Deus do novo mundo. Ou seja, que discussão interessantíssima. A maior parte de nós, se tivesse um caderno desse, a gente ia também fazer a mesma coisa. Talvez matar todos os bandidos que tem. Provavelmente as pessoas iriam começar com o nome de algum político, né, principalmente brasileiro, ia colocar lá, né, e depois a gente ia matar todo mundo de ruim que a gente conhece. Mas aí que está, porque a nossa justiça, ela é uma justiça falha. Inclusive a Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? Ela é tão errada como um trapo de imundícia, que trapo de imundícia na época da Bíblia é o absorvente. E aí o que acontece é o seguinte, o que a Bíblia está falando? Que a nossa justiça, ela não é como a justiça de Deus, que realmente é justa. Então, o Death Note, ele traz justamente essa reflexão. É super interessante, dá até para pregar sobre ele, mas não é uma coisa para uma criança pequena ver. Por quê? Porque a criança pequena, gente, ela tem do fantástico. Alguns até depois que crescem tem do fantástico, né? E o que é o fantástico? Ela vai ver o Death Note, e o que ela vai pegar? Vai querer o caderno para anotar os nomes, né? Tanto que na matéria a gente viu
a menina anotando o nome da mãe, não é verdade? E aí o que acontece é o seguinte, porque a criança tem a questão do fantástico, a criança vê um super-herói, o que ela sai da sala de cinema? Ela sai voando, ela sai um brigando com o outro e fazendo barulho de soquinho, né? Push, push, push. Eu vou carregar o poder, não é verdade? É porque é o fantástico. Agora o adulto já não tem tanto disso, ele acaba vendo que a moralidade da história está trazendo para ele, ou pelo menos a gente deveria, né? Você está vendo aquilo que a história está discutindo. Por isso que nem tudo que sai é para criança. E grande parte dos animes de série, até mesmo são em quadrinhos, é direcionado ao público adulto, né? Infelizmente a gente muitos brasileiros não entendem isso, a igreja não entende isso, porque a igreja acha que toda história em quadrinhos tem que ser do esmilinguido, todo desenho tem que ser de 3 palavrinhas, né? Mas não é, tem que ter direcionado ao público adulto também. E a gente tem que saber separar. E aquilo que é do público adulto, falar com o menino que ainda não é a hora dele ver. Pode passar. E aí a gente vai para o próximo, que é como usar a arte na cultura pop. Pode passar. Que é o seguinte, a gente deve usar a nossa aptidão para a glória de Deus e a expansão do reino dele. Aí tem um texto onde Deus escolhe Bezalel e Aholiabe para construir o tabernáculo no deserto, né? E fala de forma bem nítida, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Ou seja, Deus encheu Bezalel e Aholiabe para eles fazerem o tabernáculo no deserto, né, que é aquele tabernáculo que ia viajar com o povo, né, no meio do deserto até chegar lá em Israel, né, ia viajar com o povo, junto com Moisés e Arão e tudo mais, e ele encheu o menino com arte, com habilidade artística para justamente fazer isso, ou seja, a arte, ela está ligada, ela está totalmente ligada com a questão de Deus, de dar glória a Deus. Ela está totalmente ligada. Pode passar. Pode passar. Mano, tá mexendo no WhatsApp, né? Pode passar. Só para quebrar o clima ali. Pode passar. E aí é o seguinte, se você está aqui e tem alguma arte, Deus não te deu esse talento, dom ou aptidão à toa, mas com um propósito. E você deve perguntar isso para Ele, como você deve usar. Pode passar. E aí que a gente vai entender o seguinte, da gente usar a arte para o evangelismo. Sim, para o evangelismo. A arte, ela evangeliza. A arte, ela fala sobre Jesus, né? Por um exemplo, durante muito tempo no cristianismo, eles usaram as músicas para ensinar, porque as pessoas elas não sabiam ler, mas elas sabiam cantar, e a música fica gravada na cabeça. Então, o evangelho era propagado através da música. Então, a arte, ela é para o evangelismo. E, gente, o entretenimento ensina, tanto que muitas das coisas que você entra em debate consigo mesmo, se é coisa boa ou ruim, ou até mesmo quando você confronta o evangelho, você geralmente confronta com alguma coisa que está em alta na nossa época. E quem põe essas coisas em alta na nossa época é a cultura pobre. Por exemplo, a ideia da gente buscar prazer o tempo todo. Sabia que tem um nome essa ideia, que chama hedonismo? Que é a pessoa que busca o prazer acima de todas as coisas? A nossa geração ela é assim. Eles colocaram para a gente que a felicidade é aquilo que a gente tem que buscar. A felicidade se tornou o nosso ídolo. E aí eles falaram com a gente assim, para você buscar felicidade, você precisa comprar das coisas, porque afinal de contas, você ainda não tem o celular do ano, então compre para você se sentir feliz, né? Aí tem a felicidade no sentido do consumismo, que é de você comprar, tem a felicidade no sentido da beleza, né? Olha, a menina mais bonita do Brasil, então você tem que ser igual a ela. Aí todas as meninas ficam querendo ser igual a menina. O cara mais não sei o que, malhadão ou forte. O homem nem quer a questão do bonito, né? Quer a questão daquele cara mais rico, de sucesso, né?
E aí a pessoa fica buscando esse alvo, tentando buscar a felicidade, e por conta disso, a gente liga felicidade com prazer, e toda hora a gente começa a buscar prazer. A gente vive isso na nossa geração. A nossa geração fica buscando, por exemplo, o prazer sexual o tempo todo, né? Como o supra-sumo, uma coisa mais forte. Mas muitas das vezes não, todas as vezes que o jovem, ele busca a felicidade sem ligar para as consequências, eu não sei se eu posso falar aqui, eu posso falar, Elisene. Eu ia falar que toda vez que o jovem, ele busca isso, ele se ferra. Ele se ferra. E isso é verdade. Ele se ferra. Ou seja, a gente está buscando a felicidade e buscando o prazer, mas a gente se ferra. Mas isso é propagado pela cultura pop. Ou seja, ela ensina. E uma hora ou outra a gente vai estar tentado a fazer isso. O entretenimento ensina. Agora, imagina o entretenimento sendo usado para falar sobre a palavra de Deus. Outra coisa, para a edificação do corpo. A arte, ela precisa edificar o corpo, ensinando a boa teologia, né? Precisa aprender da boa teologia para ensinar correto. Gente, infelizmente, a maior parte dos cantores cristãos não sabem teologia. Não sabem teologia. E a gente precisa saber de teologia. Sim, para ensinar as pessoas. Rafa, mas a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata ali não está falando sobre estudar a palavra de Deus. A letra mata ali está falando sobre a questão da lei de Deus mostrar o nosso pecado. Então, o fato dela mostrar o nosso pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a lei fala assim, isso daqui é o certo. Aí você vira e fala assim, mas eu não consigo cumprir com isso. Aí a lei vira para você e fala, então você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí Paulo continua, mas o Espírito vivifica. Por quê? A lei, ela mostra para a gente quem a gente é. E o Espírito, ele traz a vida para transformar a gente naquilo que Deus quer que a gente seja. Não tem nada a ver com estudar ou não estudar. Então, essa ideia de que a teologia esfria e usar esse texto como argumento, não é para usar, porque esse texto está falando sobre o quê? Justamente a questão da lei mostrar que somos pecadores e do Espírito vir para salvar a gente. Não tem nada a ver com essa questão de mostrar, de falar que a teologia é errada. Pelo contrário, a gente precisa estudar e saber da boa teologia para confrontar a má teologia e ensinar as pessoas. Por isso que é para a edificação do corpo de Cristo. E é para o entretenimento, porque a gente precisa de coisas para se divertir. Diversão não é pecado, contudo que seja feito dentro da palavra de Deus. Deus também fez a gente para divertir, Deus também fez a gente para zoar, para ter entretenimento. Senão você não ia querer isso. Não é para a gente ficar o tempo todo cego, sisudo, não. É para a gente ser feliz, mas dentro da vontade de Deus e como consequência da vida que a gente vive com Ele. E não buscando como algo que a gente ainda vai encontrar. Então é isso que a gente precisa. Imagina você sentar no sofá e assistir uma coisa legal cristã. Por exemplo, a gente não tem série sitcom cristã, né? Sitcom é aquelas séries de comédia, né? Tipo The Thundermans, Hannah Montana, Zack Code, The Big Bang Theory, né? Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças. Imagina cristã. Gente, a igreja é o lugar mais engraçado que tem, né? Tem igreja que você chega que é um povo mais esquisito que o outro, uma situação mais esquisita que o outro. E outra, retiro, gente. Retiro, que situação de... O retiro, gente, dá uma série de 50 temporadas, porque é cada coisa que acontece no retiro, né? Então, imagina que legal isso daí. Então, pode passar. A arte tem uma linguagem quase universal, além de abrir portas. Geralmente as pessoas são mais abertas para manifestações artísticas. É uma boa porta para o evangelismo. Você pode não concordar com uma ideia, mas se estiver inserido num filme, numa série, numa música, você vai parar para escutar. E muitas vezes você já parou para escutar ideias que são completamente opostas à sua cabeça por conta que o filme é legal. Ou seja, a arte, ela abre isso. Inclusive, a arte cristã também abre para isso. Além disso, a arte também é uma porta para a edificação do corpo e pode ser usada para o ensino da teologia, além de termos um entretenimento pacífico, puro e bíblico, se manifesta conforme a Bíblia. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Agora, quer dizer que toda arte tem que ser igual ao esmilinguido? Tem que ser igual aos 3 palavrinhas que são bons? Não. Você pode fazer uma história mais densa. Até porque também vamos pegar uma história da Bíblia literal. O povo está... Igual, por exemplo, Gael, né? Que o carinha, o Cícera entra dentro da tenda dela, ela pega uma estaca na cabeça dele, né? Então, isso daí não é uma coisa
infantil. Então, se for um dia representar de uma forma mais literal, automaticamente a cena vai ter que ser uma cena adulta. Então, não é pecado também representar, desde que seja uma coisa que não leve a pessoa para o pecado. Né? Desde que seja uma coisa que não leve a pessoa para o pecado. É uma coisa que a gente precisa entender. Pode passar. E aí a gente tem o papel da igreja com a arte na cultura pop. Pode passar também. A igreja deve apoiar a arte cristã e divulgar, apoiar monetariamente, né? Eu acho que toda igreja agora ela tinha que se importar em ter um ministério que trabalha nessa questão da cultura pop. Um tempo trabalhar para isso, é óbvio que demanda dinheiro, porque a cultura pop é cara. Então muitas das vezes a pessoa pensa assim, eu vou ver um filme ali pirata, mas cara, você não sabe o quanto que custou para fazer um filme. E quantas pessoas aquele custo vai pagar. Não vai pagar só o artista que está aparecendo, vai pagar o faxineiro, que às vezes ganha um salário mínimo para limpar o estúdio, né? Vai pagar um monte de gente. E é caro. Então, por isso que não é legal a questão da pirataria. Mas ela deve ajudar, né, no sentido mesmo financeiro, né, a arte, e deve divulgar também, né, o artista cristão. Falar sobre a arte cristã. Imagina se a igreja falasse sobre a arte cristã ou produções cristãs, como falaram do bendito Death Note, do bendito Beijo do Menino. E grande parte do sucesso disso foi porque a igreja compartilhou. Foi porque a igreja compartilhou. Essa que é a questão. Se a igreja não tivesse compartilhado, não teria feito tanto sucesso. Pode passar. E se a gente tivesse compartilhado coisa cristã, a gente teria divulgado coisas que falam da nossa cosmovisão. Outra coisa, a igreja deve investir na arte cristã também, criar ministérios, né, divulgar. Se tem alguém aqui na sua igreja que faz uma arte, divulga. Né? Se tem alguém que está fazendo alguma coisa, compra ou apoia a campanha. Se não tem dinheiro, não tem problema. A gente tem as redes sociais, pode seguir, pode compartilhar, né, a pessoa. Né? E ter ministério também. Tem um menino que desenha aqui na igreja? Tem alguém que desenha aqui na igreja? Tem? Então, quem for desenhar aí que não se manifestou, apoia o menino que está desenhando, gente. Apoia o menino, porque esse é o ministério dele também, né? E pode passar. Devemos entender que Deus nos deu uma ferramenta muito grande nas mãos e que devemos usar para a glória dele. Devemos fazer uma reforma na arte segundo a Bíblia. Uma arte que coloca Jesus no centro. E aí que eu pergunto, será que temos colocado Jesus no centro da nossa vida? A arte, ela é de Jesus também. E a gente precisa colocar Jesus no centro. Por toda a minha vida eu sempre passei e fiquei com dúvida se era para mim usar a questão do desenho. Eu sempre desenhei para a glória de Deus. E para evangelismo, e para ministério e tudo mais. Eu lembro que eu sempre orava, mas eu sempre queria parar também, porque a igreja demonizava muito. E eu lembro que certa vez eu tinha um pendrive azul, onde eu guardava todos os meus desenhos. Eu já tinha começado o Amigo Jesus, né, em 2013. E aí esse pendrive sumiu. E aí eu iria buscar pão para minha mãe, mas antes de buscar pão eu falei assim, mãe, o meu pendrive sumiu. Aí ela falou, procura no bolso da bermuda. Eu estava com uma bermuda que eu tenho ela até hoje, uma bermuda bege. E aí eu procurei, né, nos 4 bolsos, né, eu não sei se esse daqui vai dar para fazer, né, mas de virar um bolso assim, nos 4 bolsos da bermuda. E aí a bermuda tem um bolso, 2 desse e 2 desse lado. Embolei o bolso todo aqui. E aí o que acontece? Procurei, não achei, aí procurei num monte de lugar. Aí eu falei de novo com a minha mãe, ela falou, procura na bermuda. Eu procurei na bermuda, a segunda vez, do mesmo jeito, e não achei. E aí o que acontece? Eu comecei a desesperar, ai meu Deus, eu perdi todos os desenhos, né? Porque naquela época eu acho que eu só tinha um pendrive, não tinha nuvem ainda. Ai meu pai do céu, e agora? E agora eu lembro que estava passando, a minha mãe pediu para me pegar o troco, pegar o dinheiro. Era R$50 uma nota, aí eu coloquei no bolso aqui. E aí, como resultado, eu fui na sala esperar me passar a lista. Eu estava passando o pastor Lucinho, e ele tinha perdido também o iPad dele. E aí falou assim,
Eu perdi, eu decidi entregar para Deus o meu iPad. Se fosse para achar, amém. Se não fosse para achar, não amém. E aí os meninos da igreja dele achou. E aí eu falei, Deus, eu também estou entregando o pendrive nas suas mãos. Se for para achar, amém. Se não for para achar, não amém também. Né? Mas talvez seja da vontade do Senhor eu não fazer. Resultado, eu fui na padaria, comprei pão, tirei os R$50 daqui, dei pro cara do caixa, ele me devolveu com troco, coloquei aqui não sentindo nada no bolso, lembrando que eu desvirei, estava com uma nota só de 50. Quando eu estava chegando em casa, passou um cara que eu nunca mais vi na vida, carregando aqueles trenzão grandão de sucata. E ele foi, virou e falou assim, cara, Deus é maravilhoso. Eu não te disse que Deus é maravilhoso? Aí na hora que eu olhei assim, eu fechei o portão e falei, cara, como é que esse cara pode falar que Deus é maravilhoso? Ele está carregando um trem pesado, numa profissão ruim, e eu perdi o meu pendrive. Olha para você ver como que a gente é pecador, né? A gente tem uma figura espiritual. E aí quando eu entrei, eu fui falar com a minha mãe, mãe, é o seguinte, tem um doido aí na rua falando comigo que Deus é maravilhoso. Aí na hora que eu enfiei a mão no bolso, que eu já tinha virado 4 vezes, puxado o bolso, e estava com uma nota de 50, e na hora que eu coloquei o troco, senti tudo de novo. Eu senti um trem estranho no meio do troco. Aí eu falei, esse trem aqui não estava aqui não, eu virei o bolso 4 vezes. Eu peguei uma nota de 50, eu coloquei dentro do bolso, eu só senti ela, e virei, e não tinha nada. Aí na hora que eu tirei, o que estava lá? O pendrive. Aí na hora que eu virei e vi, eu falei, meu Deus do céu, Deus existe mesmo, Ele fez o pendrive aparecer no meu bolso. Aí eu fui lá na sala, de frente para a janela, e comecei a agradecer a Deus sobre essa questão. E Deus é maravilhoso, Ele quer usar da arte, Ele quer que a igreja se atente a isso. E Ele quer que a igreja use essa ferramenta para falar, né, dEle e para edificar o que a gente está precisando. E de glorificar a Deus também. Então essa é a mensagem, eu não sei para quem que eu devo entregar, eu acho que eu passei do tempo, me perdoem por ter passado do tempo, mas é isso daí.